Olá, queridos amigos e amigas da TV Evangelizar. Estamos juntos mais uma vez para mais um café teológico aqui pela TV Evangelizar, Rede Evangelizar de Comunicação. Hoje a gente vai falar sobre oração. Vamos falar sobre o mundo, a correria do mundo e como orar no meio deste azáfama em que se transformou a nossa vida. O meu convidado, o Frei Claudiano Lima, frade da Ordem do Carmelo Descalço. Prazer em tê-lo aqui, meu amigo. Obrigado por aceitar o nosso convite e estar conosco para tomar esse café teológico. Eu não digo que o prazer é todo meu, porque é nosso. É uma alegria. Eu gosto muito de tomar café e falar de teologia tomando café fica bom demais. Aí tá bom. Né? E de oração, melhor ainda. Uhum. Como é que o Frei Claudiano Lima se tornou o frei da Ordem Descalça, do Carmelo Descalço? Olha, eu sou um sergipano de raiz. Sergipano? Eu nasci no interiorzão, lá do Alto Sertão Sergipano, numa cidade chamada Porto da Folha, mas ainda na roça, né, lá no interior. Santa Terezinha passou por lá, quando estava, a relíquia dela passou pelo Brasil. Eu beijei aquela urna e me deu vontade. Teresa de Lisieux. Beijei aquela urna e me deu vontade de ser padre. Se não me engano, acho que em 98, ele deu vontade de ser padre. E ali eu comecei a investir e entrei no Carmelo e estou até hoje. E feliz. Feliz por ser carmelita. Feliz por ser carmelita. Bom, a gente vai encontrar vários momentos, várias orientações da Sagrada Escritura e teólogos e místicos que se debruçaram sobre o tema da oração, né? E, por exemplo, vou pegar São Paulo, quando diz assim, orai sem cessar em todas as circunstâncias. Aí os jovens que me abordam, ou mesmo eu perguntando para mim, como orar sem cessar, Frei? Esse é um desafio nosso de ensinar isso para o mundo. Porque tem muitas pessoas que pensam que a oração ela é dividida em partes. Eu tenho uma oração da manhã, tenho uma oração da tarde, tenho uma oração da noite, e nesses momentos eu sou espiritual. Não, o desafio é ser espiritual o tempo todo, orar sem cessar. Veja, o que nós fazemos na oração? Nós unimos a nossa vontade à vontade de Deus. Quer dizer, eu tenho consciência de que Deus está presente e eu me determino a viver a sua vontade, e conversando com Ele, uma conversa que Santa Teresa nos ajuda, uma conversa de amigos. Então, essa oração sem cessar é uma consequência desse encontro. Ou seja, nos outros momentos eu não vou estar lembrando desse encontro, mas a minha vontade permanecerá unida à dele em todos os momentos. É aqui que Santa Teresa diz, não basta ficar rezando numa capela e se você não quer praticar nenhuma virtude. Então, se orar sem cessar é ter consequências daquele grande encontro que eu tive de manhã, à tarde, à noite. Uhum. Agora, uma das grandes dificuldades é que o nosso pensamento, às vezes até a nossa alma divaga, e a gente começa uma oração lá pelo meio já, o pensamento nos levou para outros lugares que não da oração. A experiência de um frei de uma ordem do Carmelo, que tem como exercício diário a oração, como fazer para que a gente não divague, para que a gente realmente tenha uma sintonia, digamos, contínua em alguns momentos de oração? Santa Teresa trata dessa divagação como uma louca da casa. Louca da casa? Porque tem uma divagação da fantasia. Essa fantasia pode ser ativa ou passiva, né? Ou seja, ativa, eu estou ali para rezar, mas na verdade eu desrespeito Deus, eu fico pensando outras coisas. Passiva é quando eu não quero ter essas divagações, mas as divagações vêm. O que São João da Cruz ensina? Não dê atenção à divagação. Quer dizer, fixe a sua vontade em Deus. Né? Quer dizer, pensar na presença de Deus e deixe as divagações. Claro que na terceira morada, Santa Teresa trata do sono das potências. Sono da potência, a memória, ela calma,
Eu consigo, com o meu esforço, acalmar a memória. Mas, para isso, eu tenho que perseverar na oração. Tem gente que é o seguinte, começa a rezar, aí começa devagar, diz, minha oração não está boa, então eu vou ter que deixar. Não, assim não amadurece. Você tem que perseverar para ir dando um sono para essa potência na memória. Mas também um sono para a vontade e para o entendimento. Porque Santa Teresa também chama do entendimento de touro furioso. Ele é furioso. Lembramos aqui a Espanha, né? Os touros lá andando pelas ruas. Porque o entendimento, a pessoa quer entender alguma coisa e passa a oração todinha refletindo. Não, não é um momento somente de reflexão. A reflexão é para deixar a vontade, com vontade, de se encontrar com Deus. Quer dizer, é como se você dominasse a tua vontade para ela... Sim, é um processo. Ligar o seu vetor na direção do sagrado. Do sagrado. Agora, o mundo moderno, Frei, ele nos traz uma velocidade impressionante. Tem gente, para Zezinho diz assim, né? Eu vim de lá do interior, onde a religião ainda é importante, né? E quando a gente passa na frente de uma igreja, faz o sinal da cruz, né? Mas tem gente que nem isso não faz a penitenciação, se é que existe esse termo, me desculpem, é feita de uma maneira tão rápida, né? Sem nenhuma reflexão nem sobre o gesto, nada. Como orar num mundo veloz como é o mundo moderno? Paulo VI, ele tinha uma locução de Pentecostes e dizia que o homem em prevalência está fora de si mesmo e precisa voltar para a interioridade. E nesse mundo de correria que nós já não sabemos mais rezar, é preciso pegar momentos fortes de encontro. Mas quando eu chego em casa, eu durmo imediatamente. Então reza no metrô, reza no ônibus, reza no seu trabalho, no momento de folga. Quanto tempo tem para almoçar? Será que não dá um tempinho para rezar? Então, uma oração discreta, de encontro. Porque se eu não encontro essa alternativa, eu vou ter uma vida sem esse contato, sem essa conversa com Deus. Porque não basta ter um amigo. O amigo está lá no Japão, nós vamos viver de saudades. Eu preciso me encontrar com esse amigo. Então, Santa Teresa chama Deus de amigo, né? Que é a definição dela de oração. Assim como São João da Cruz vai chamar de amado. Amado. Amado porque a alma é esposa e Deus é o esposo, Jesus é o esposo. E que vai ter o processo de união do esposo com a esposa. Quando eu digo amado, porque eu vou ser transformado pelo amor. Agora, Frei, nós não temos uma tradição na Igreja Católica. Eu, por exemplo, ainda rezei missa em latim quando eu era coroinha, né? Nos anos 60, antes do Vaticano II. E eu lembro que o catecismo era uma coisa repetida. Por exemplo, eu lembro de uma primeira pergunta: quem é Deus? Deus é um Espírito perfeitíssimo, Criador do céu e da terra. E a gente sabe que isso é nada perto do que Deus significa, né? Mas daí as orações, que eu considero importantes, né? Pai Nosso, Ave Maria, o Credo, as ladainhas, o terço e tudo mais. Mas esta repetição não tirou de nós, de certa forma, uma espontaneidade para lidarmos com este amigo com mais informalidade, Frei? Nós temos as orações formais, né? Quando eu posso rezar o Pai Nosso, mas rezar o Pai Nosso pensando o Pai Nosso. Santa Teresa, Santa Teresinha dizia isso: eu vou rezar o Pai Nosso, de repente eu digo Pai. E fico pensando que Pai grandioso é esse, que enviou o seu Filho. Isso para um início de oração, para animar a vontade, para inflamar a vontade. Então, a oração repetida, igual, ela é importante porque nós entramos em comunhão. Né? Quer dizer, a igreja toda está rezando, vamos dizer, a mesma letra. É importante isso. Já tive experiências desse tipo quando assistindo missas fora do Brasil, na hora do creio, ótimo. Principalmente, dizia assim: este creio aqui está sendo rezado agora no mundo inteiro, em cada missa que está sendo celebrada. Isso é importante. Agora, não significa que o encontro com o Senhor é cristalizado. Não. Eu
Santa Teresa diz que a oração é um trato de amizade, estando muitas vezes a sós com aquele que sabemos que nos ama. O que dois amigos conversam? Tudo. Então, eu não vou só falar com Deus sobre o sagrado. Deus quer saber do meu profano, Ele já sabe. Mas Ele quer que eu diga sobre o meu profano, sobre as minhas angústias, sobre as minhas dores, as minhas infidelidades, quedas. Tudo isso pode ser um tema para a oração. Veja, a oração é bom que tenha um tema. Hoje eu quero rezar sobre o amor. Eu quero conversar com o Senhor sobre o amor. Então, eu posso me persignar, depois rezar o Vinde Espírito Santo e fazer aquela oração mental, que Santa Teresa diz, a oração mental, que não é muito pensar, mas muito amar, em que eu me coloco diante do Senhor. Agora, tem dia que eu não tenho nada para dizer, nada, tem isso. Mas eu vou ficar lá olhando para Ele e Ele olhando para mim. E sabendo que Ele está me olhando e eu tenho certeza que estou olhando para Ele. Basta, aí diz, nossa, mas isso não foi oração. A oração tem que pensar muito, Santa Teresa. Não, la oração não é muito pensar, sino amar. Então, amar. A oração é muito amar. Então, amor. Certo. A gente vai para o nosso primeiro intervalo do Café Teológico de hoje e eu proponho para você que venha fazer parte da nossa família. Torne-se um associado, uma associada desta obra Evangelizar é Preciso. 0 Operadora 3221 6060. Venha fazer parte, venha evangelizar com a gente. Nós vamos para o intervalo, mas eu e o Frei vamos tomar um cafezinho e já voltamos. Estamos de volta com a segunda parte do nosso Café Teológico de hoje aqui pela TV Evangelizar. Estou recebendo a presença simpática, amiga do Frei Claudiano Lima, que é frade da Ordem do Carmelo Descalço. E nós estamos falando sobre oração, que é um tema recorrente na nossa espiritualidade, na nossa religião, mas onde a maioria das pessoas encontra grande dificuldade para exercer. Me lembro aqui, no começo desse bloco, que perguntado uma vez, Madre Teresa, Santa Teresa de Calcutá agora, assim, a senhora, como é que é a sua oração? Quando a senhora ora, a senhora conversa com Deus? Ela falou, converso. E ele escuta o que a senhora disse? Ela falou assim, não sei, acho que escuta. E a senhora escuta o que ele disse? Não. Mas como é que é isso? Mas a gente se entende bem. Me parece que aí também há uma expectativa nossa de que algo sobrenatural aconteça na hora da oração e realmente acontece, mas não nas expectativas que nós temos, né, Frei? A Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa, ela passou por uma experiência de noite escura muito grande, que é a noite escura do espírito. Desde quando ela começou a obra, ela sentiu a ausência de Deus, e tanto que depois de longos anos, ela disse, não aguento mais tanta escuridão. E Deus deu um mês de muita luz para ela. Depois ela nunca mais teve aqueles encontros gozosos de antes. Então, conversar com Deus era olhar para Ele e dizer, Jesus, eu amo. Pedir, mas nem sempre está dizendo, tem que acontecer, que quando nós pedimos já queremos que aconteça. E ela aprendeu a esperar, né? A noite escura, Sérgio, ela é terrível. São João da Cruz fala da noite escura da alma. A noite escura da alma, que é a noite escura do espírito, horrenda que ela vivenciou. Sabe o que acontece nessa noite? Veja, uma pessoa totalmente espiritual, que conversava muito com Deus, e de uma hora para outra já não sente mais a sua presença. Mas não é só sentir, mas é que vem o seu entendimento dizendo, Deus não existe. Essa obra não vale de nada que você está fazendo. É o tentador que está fazendo isso? Claro, mas Deus permite. Porque isso é um momento de purificação. Santa Teresinha também passou por isso. São João da Cruz também na prisão. Para que desista. Mas ela permanece e ninguém fica sabendo. Porque no rosto sempre tem um sorriso.
E a oração é uma oração cheia de amargura. É uma oração de distância. É o caminho que São João da Cruz trata do caminho da fé. Eu acredito. Estou aqui porque acredito. Não estou aqui porque estou sentindo. Não é o sentimento que diz, que me dá referências para a minha fé. Não. A fé não é sentimento. A fé não é sentimento. Perfeito. Eu já vi uma definição. A fé é um sentimento do eu profundamente no meu coração. Não tem nada a ver com sentimento, não é? É bom explicar, inclusive, né? Nós vivemos no mundo do sentimento. No mundo do sentimento. Por isso a dificuldade da oração. Quer dizer, a fé não é ver para crer, é crer para ver. Crer para ver. É diferente. Agora, a gente observa que muitas pessoas interpretam, às vezes, de maneira diferente essa questão da noite escura da alma. Assim, estou numa aridez espiritual, num deserto espiritual. Agora, eu quero tocar num ponto que talvez seja importante para todos nós, cristãos. Veja só que prepotência minha, mas acho a partir de mim que a gente não está amadurecendo na nossa fé e na nossa espiritualidade. Porque se estivéssemos, não nos abateríamos tão facilmente com estas crises pequenas ou maiores de fé. O que o senhor pensa? Primeiro, só um minuto assim para eu tratar sobre essa aridez. São João da Cruz diz, você está sentindo aridez? Tem que ver se é tibieza. Tibieza. Se é tibieza, fragilidade, você está morto. Então, preguiça. Veja, você estava com Deus, você anda praticando algumas coisas aí, escondida. Você vai para a oração, você sente aquela tibieza, você sente aquela aridez. Você tem que saber. Mas pode ser uma causa psicológica, um cansaço. Agora, pode ser que eu tenha querido esconder alguma coisa que eu fiz também de Deus e de mim mesmo. Mas isso não faz mal. Mas essa aridez, ela é espiritual quando eu sei que não pratiquei determinadas coisas e que levo sempre a minha lembrança que eu estou me distanciando de Deus, que eu não estou amando mais a Deus. Aquele que é tíbio não pensa assim, né? Ele pode ter esse momento de angústia, mas ele não tem essa lembrança. E também São João da Cruz coloca um outro dado, que é essa incapacidade de discorrer e meditar ao momento que não consigo mais pensar na oração. Tem gente que na hora que começa a imaginar na oração, pega a passagem, por exemplo, da Samaritana, fica vendo até a poeira que tem no pé de Jesus. Mas ao momento que Deus diz, vamos amadurecer, vou colocar uma dificuldade, vou colocar em aridez. Porque a dificuldade na oração é para crescer, não para desistir. Sim. E daí nós vamos ter muitos exemplos, além dos místicos, a gente pode pegar, por exemplo, e até talvez uma leitura do livro de Jó vai nos ajudar? Sim. Nesse sentido? Tem sentido. Né? Porque a noite escura é a experiência de Jó. Quer dizer, você se sente abandonado por Deus. Tira tudo de você. Tudo. Jesus também não sentiu-se assim, como que tiraram tudo dele? Maravilhoso. Naquele isso. grito do salmo que dá na cruz? Olha, Jesus disse, meu Deus, por que me abandonaste? Quando que Jesus tinha chamado o Pai de Deus? É mesmo. Ele sempre chamou de Pai. Quando era no vocativo, é verdade. Ele sempre dizia, Abba, Pai. Abba, Pai. Sempre ele se relacionava com o Pai, chamando-o de Pai. Sim. Mas na cruz ele disse, meu Deus, meu Deus. Dizem que nesse momento em que Jesus está fazendo aquela experiência de Adão, como se estivesse dando as costas para Deus, para nos resgatar. Viver a experiência até as últimas consequências. Do pecado, sem ser pecador. Ele se fez pecado. Porque, veja, para nós tanto faz dizer Deus e Pai, mas para aquele que tinha uma intimidade filial e eterna, chamar de Deus é doloroso. É verdade, né? Isso me toca muito. Muito profundo. Bom, muitas vezes a gente quer realizar coisas no nosso grupo de oração, na nossa comunidade, e não dá muita importância, por exemplo, para fazer uma oração antes do discernimento. Aí eu lembro que o Senhor da vida ficou uma noite inteira em oração antes de escolher os 12 que chamou para fazer parte do seu grupo. E se Jesus
sentia necessidade de entrar em comunhão com o Pai, quanto mais nós, né? Ele estava em comunhão constante, mas precisava de momentos fortes para saber qual é a vontade do Pai. E nós, como é que nós fazemos? Não fazemos uma oração para o discernimento? Fazemos o discernimento sem oração, nos sentimos deuses. Isto. É na hora que fraquejamos, aí vamos dizer, Senhor, agora eu estou precisando da sua ajuda. Pois é. E por que não entrou em comunhão antes? Quer dizer, tem que pedir a iluminação do Espírito Santo. Tem que pedir. Porque você sabe que o grande pecado é o pecado da soberba, da autossuficiência. Então tem que pensar, se anda fazendo reuniões por aí sem rezar, é porque está mundanizado. Às vezes começa-se até uma reunião com pressa e sequer se faz uma oração antes. Sequer faz uma oração. Já rezamos demais. E não reza nada, né? Não reza nada. Para nós que estamos tendo este privilégio de tê-lo conosco aqui na TV Evangelizar, eu preciso criar uma disciplina de oração que diz respeito à escolha do tema, como o senhor falou agora há pouco, amor, lugar ideal, silêncio, mas às vezes também no metrô, perto da máquina de lavar roupa, né? Isso. Então, que tipo de predisposição eu preciso ter para realmente, não obstante o ruído do mundo, entrar em comunhão com o Pai? Tenho que ir atrás de Santa Teresa de Jesus, que nós chamamos de Santa Madre. Precisamos escolher um tempo. Qual é o tempo dentro do dia que você vai ter? Ora, quanto tempo gasta respondendo no WhatsApp? Muito Quanto tempo gasta nas redes sociais? As pessoas tropeçam no caminho agora de tanto que estão no WhatsApp. Quanto tempo gasta vendo uma TV? Não, está vendo a TV Evangelizar, está ótimo, está rezando. Mas está vendo a novela? Então nós gastamos muito tempo e depois dizemos que não temos tempo, é porque não há prioridade. A oração deve ser uma prioridade, assim como é o trabalho. O Ora et Labora de São Bento. Você precisa trabalhar e rezar. Então eu procuro. E quando eu encontro esse tempo, aí eu vou para Santa Teresa, que ela trata da determinada determinação. Por quê? Ela diz, não basta se determinar. Porque eu me determino e paro. Então, determinada determinação é que essa determinação, eu vou vigiar a minha determinada. Ou seja, é uma decisão firme. Não vou parar. E ela diz, venha o que vier, caia o que cair, derruba o que derrubar. Eu não vou parar. Isso. Pode estar acontecendo um ciclone à minha volta. Não vou parar. O mundo está caindo e eu estou em oração. Em oração. Agora, claro que nós precisamos aprender a rezar mais com todas as circunstâncias da vida. Rezar na alegria, rezar no sofrimento, na tristeza, no abandono. Santa Teresa, creio que no caminho de perfeição, salvo engano, quer dizer, eu estou passando por um momento de tristeza, eu vou procurar um momento triste de Jesus, para entrar em comunhão com a tristeza dele. Hoje não, você diz, você está triste? Não, tem que pegar um texto alegre para poder levantar. Mas olha, o sentido de Santa Teresa é diferente. É essa união mística da minha realidade com a realidade pela qual o nosso Senhor passou. Que daí vou me identificar com esse que é o Senhor da minha vida e vou perceber que esta minha fragilidade pode ser importante e é grande, mas está em comunhão com aquele que passou. Sim, sim. Por esta fragilidade e por este momento também. Passou e não nos abandonou. Para terminar a nossa conversa, deve-se rezar de manhã? De manhã. E de noite? E de noite. Antes das refeições? Antes das refeições, claro, e depois, para agradecer. Não precisa fazer a oração de 10 minutos, mas um agradecimento, quem sabe até mesmo silencioso. E uma oração que nós não podemos deixar de fazer é a evocação do Espírito Santo antes de dormir e fazer exame de consciência. Como foi o meu dia? Como foi meu dia. Porque senão eu passo a vida todinha carregando pesos e pesos desnecessários. Qual livro de Santa Teresa de Lisieux você indicaria para este pobre mortal e para todos nós que estamos assistindo o Café Teológico? Sem dúvida, História de uma Alma. História de uma Alma. História de uma Alma, Santa Teresa de Lisieux. Anotem aí vocês, História de uma Alma, Santa Teresa de Lisieux. História de uma Alma,
Porque a história de uma alma, nós vamos aprender a ciência do amor. Ciência do amor. Do amor. Maravilha. Quer dizer, é uma alma, uma pessoa que se transforma pelo amor de Deus, na perseverança diante das dificuldades. Perfeitamente. Quero confessar para o amigo, com toda a sinceridade, para todos vocês, que foi um presente poder tê-lo aqui no Café Teológico da TV Evangelizar. Muito obrigado, paz e bem. Paz e bem, que Deus nos abençoe. Amém. Amém. E obrigado, paz e bem para você também que nos acompanhou aqui pela TV Evangelizar em mais um Café Teológico. Até o nosso próximo encontro.